com a trajetória da menina Marta. A Marta, gente, como eu falei, ela é uma menina muito aplicada nos estudos. Então, ela é convidada pela Dona Ninha, que é a professora dela, tá? Que não tá aqui na história, eu esqueci de colocar. Mas a Dona Ninha é aquela professora moda clássica, sabe? Daquela época que os professores eram super valorizados, tanto economicamente, né? Porque aí depois a Marta se transforma numa professora e consegue pagar o aluguel, consegue, né, tocar a casa, enfim. Ela é independente da mãe, né? Mas a mãe continua ali fazendo o serviço, embora tenha diminuído a carga. Mas voltando à Dona Ninha. A Dona Ninha é a professora e ela é muito admirada pela Marta, porque ela é uma mulher muito bonita, muito bem vestida. Então, como eu disse, é a professora à moda antiga, tá? E a Dona Ninha tem um marido, o marido é dono de uma propriedade. A Dona Ninha, ela começa a perceber que a Marta é uma menina assim, ponto fora da curva. E convida então a Marta para um baile. E aí a Marta vai com um vestido vermelho, né, toda desengonçada, ela se vê no espelho. Gente, o importante, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. A Marta, ela sempre se enxerga muito inferior em beleza com relação às outras meninas. Exceto uma menina que a ajudou na escola, e a gente fica sabendo até de uma questão antirracista da autora, que é uma menina chamada de mulata, tá? E essa menina depois ela abandona a escola, mas olha que desperdício, a menina que ajuda a Marta a se engajar na escola. Uma menina mulata, é assim que o livro chama, né? Porque a gente tá falando de 1880 e tralalá. Essa menina é extremamente inteligente, então ela encaminha a Marta aí para os estudos e depois ela acaba abandonando a escola. E a Dona Ninha, essa professora, ela convida a Marta para um baile, a Marta se acha horrorosa, ela sempre acha que ela tá super mal nas roupas, porque na verdade as roupas nunca são delas, são sempre roupas doadas, né? Então assim, ela fica toda incomodada naquela noite, acaba voltando mais cedo para casa, a mãe estranha essa volta dela mais cedo. A Dona Ninha insiste então, né, em trazer a Marta para sociedade, vamos dizer assim, elitizada, porque naquela época, de novo, o professor era uma profissão de elite e super respeitado. A gente não tinha o que nós temos hoje, né? Indisciplina, tudo. Tá certo que a escola não era, ela era restrita somente a algumas pessoas, mas a condição que é descrita aqui nessa escola é uma condição de escola extremamente rigorosa, tá? E aí, a Dona Ninha, ela tem uma certa passagem que a Marta fica doente. Na verdade, a Marta fica doente várias vezes ali na narrativa, na história. E, diante dessa doença, ela precisa, o médico sugere para a mãe que a Marta viaje. Só que a mãe não tem condições de viajar com a Marta. Porque, primeiro, porque ela tem que trabalhar e segundo, porque ela não tem dinheiro. Então, é a Dona Ninha quem apadrinha, vamos dizer assim, a menina Marta e a leva para uma propriedade que é do marido da Dona Ninha, e nessa propriedade a Marta conhece então o Luiz. O Luiz é o amor da vida dela, é aquele homem encantador, galanteador, sabe? Que, nossa, se apega com ela. E o Luiz era estudante de medicina, gente. Então aí, mais uma profissão de status. Bom, a Marta se apaixona, porque aquele moço que ela tinha visto a primeira vez na escola, ela acabou, não que ela esquece, né? Como ela tá relatando as memórias, ela se lembra muito bem dele, da última vez que ela ouviu, só que depois ela se apaixona pelo Luiz. E aí, é um amor ali que, na verdade, não é realizado, né? Ele não é correspondido, vamos dizer assim, porque o Luiz, ele dá a entender que ele gosta dela, mas ela não sabe direito, ela tem dúvidas. E aí o que acontece é que a mãe da Dona Ninha acaba adoecendo, ela recebe uma carta, um telegrama lá nesse local, nessa propriedade, e eles têm que voltar então para casa. E quando a Marta chega em casa, ela se depara com a realidade, que é a mãe extremamente emagrecida, abatida, pálida, com uma cara de extremamente doente, a mãe trabalhando pra caramba, ainda como lavadeira. A Marta já era mais velha, mas a mãe continua trabalhando para ajudar ali nas despesas da casa, né?
A Marta, acho que nessa época ela ainda não tinha prestado o concurso para o magistério. E aí o que acontece é que ela tem que se separar do Luiz, tá? Então essa separação do Luiz, ela nunca mais vê o Luiz acaba se casando com a prima da Dona Ninha, ela fica sabendo pela Dona Ninha depois, e ela vem de novo aquele pensamento de ai, sou feia, sou horrorosa, e aí ela fica muito deprimida, muito mesmo, muito mal, ela não consegue mais ir para a escola, ela não consegue, ela começa a ter faltas, né, ali como professora, como uma monitora, ela começa a ter faltas e ela começa a se deprimir totalmente e a mãe fica muito preocupada. A mãe leva ela para tudo quanto é canto, arrasta ela, se mata de trabalhar, acompanha ela em todos os rolês, vamos dizer assim, e num desses rolês ela acaba encontrando também uma menina que era da escola, que é a Clara, e era uma colega dela de escola. E aí a gente tem mais uma crítica social através da figura da Clara, né? Que a Clara, ela é uma cocote, vamos dizer assim, para a época, então era uma mulher, uma prostituta de elite, e a Marta sequer sabe o que a Clara fazia da vida. A Clara tá muito bem vestida, com um leque todo estampado, e a Clara diz para Marta que uma ama de leite dela, uma criada, tinha morrido e tinha deixado uma criança, né? E que ela foi visitar a criança porque ela entregou a criança para uma ama de leite. Mas, no meio do caminho, um carro com 5 rapazes chama a Clara e ela, então, entra no carro e se despede da Marta dizendo o seguinte: olha, você não merece a minha amizade. Então aí a gente tem uma crítica também social relativa à exploração sexual da mulher, que é muito importante, né? A questão que a Marta, ela poderia ter entrado para esse ramo também, porém ela prefere o intelecto. Então esse é o foco da própria autora, da Júlia Lopes de Almeida, né? A questão do empoderamento intelectual aqui, ele é muito forte, ele é muito presente nesse livro e também do Nanísia Floresta, que fala que esse empoderamento, intelectual feminino, ele é tão importante que ele tem que ser transmitido de geração para geração, de mãe para filha, através dos exemplos, né? Então são livros que trazem essa mensagem aí como mote principal. Bom, continuando na trajetória da Marta, ela nunca mais viu o Luiz, que se casou com a prima da Dona Ninha, e depois, então, ela fica sabendo pela mãe, que a mãe arruma um jeito de consolá-la, que durante a viagem dela para essa propriedade da Dona Ninha, ela envia cartas à mãe e o Miranda, que era um cliente da mãe, né, um cliente muito educado, acaba lendo essas cartas, porque a mãe, na verdade, dá essa brecha para ele ler essas cartas, e ele acaba, o Miranda, se apaixonando pela Marta, simplesmente pelo intelecto dela. Ele nem conhece a Marta, ele nem sabe quem é a Marta, mas ele acaba se apaixonando pelo intelecto. Quer dizer, é uma expoente, é uma referência, que embora não seja uma referência de aparência, referência física, né, relativa a essa objetificação que tantas outras aí se desencaminharam, a Marta é uma referência intelectual. E a mãe, então, acha como caminho para a filha o casamento. Ela não quer que a filha fique sozinha no mundo, porque o pai já morreu, lá no início da narrativa, quando a Marta é pequena. Então, ela insiste muito para que a Marta se case com o Miranda. E o Miranda é bem mais velho, ela não gosta dele, enfim, mas parece um homem bom. Então, ela acaba se casando com o Miranda. A Dona Ninha comparece ao casamento, acho que é uma das madrinhas, inclusive. E aí a gente tem 8 dias após o casamento a morte da mãe da Marta. Então ela vai definhando, né? Então é impressionante como a gente tem essa metamorfose. Quando a mãe da Marta entrega a mão da Marta para o Miranda, ela tem a questão, né? O próprio pensamento dela está desprovido já de cuidar da Marta, que aí então tinha 20 anos. Tá? Então ela se sente em paz. E ela, então, a Marta vai procurar um médico, né? A mãe fica muito doente após o casamento. Junto com o Miranda, eles vão procurar um médico e o médico desengana, então, a Marta, que é mãe da Marta. E ela vai definhando, fica em casa com os cuidados paliativos.
Bom, vamos continuar então.